Olá, irmãos, eu sou o Padre Zezinho. Vocês, colaboradores assíduos, pelo que muito agradecemos, da sua TV Século XXI e aqui da Associação do Senhor Jesus, que associa cristãos de todas as tendências para anunciar Jesus. Nosso lema é Anunciamos Jesus. Não diz nós carismáticos anunciamos Jesus, diz nós cristãos anunciamos Jesus. Por isso aqui há irmãos de todos os carismas. Há franciscanos, há redentoristas, há jesuítas, há deonianos, que é o meu caso, cada um de nós com seu carisma. E aos irmãos da renovação carismática, que leigos, comprometidos, anunciam Jesus acentuando o Espírito Santo. Eu acentuo o coração de Jesus. Viu como a Igreja Católica tem um colo grande? E nela cabem todas as tendências, desde que não se neguem os dogmas centrais? Pois é de Jesus que eu falo, que ele foi e é um fato histórico, concreto. Havia o antes dele e depois dele. Nós estamos entrando no 21º século depois dele. Jesus foi um fato histórico, um fato político. Ele foi morto não é porque rezou só, não. Foi porque desafiou as autoridades do templo e desafiou a autoridade romana. Então Jesus também foi um fato político. Ele pregou para 90% das pessoas a quem ele pregou moravam em cidades pequenas e no campo. Na cidade de Jerusalém ele só foi ali para morrer mesmo. Jesus pregou para pessoas que tinham perdido suas terras. Gente muito pobre naquelas regiões, porque havia um processo de acúmulo de terras feito pela elite judaica, fariseus e saduceus que moravam em Jerusalém e que compravam as terras dos colonos porque elas estavam muito caras. Havia imposto de 60%. O Brasil está chegando lá, estamos com quase 40%. Aqui nós trabalhamos 5 meses para o governo. Os outros 7 meses são nossos. Lá era mais, coitados. Lá eles trabalhavam 7 ou 8 meses para o governo. Equivalente ao que é hoje, né? Nós aqui. Então o povo estava empobrecido. Tinha que pagar imposto pesado para os romanos e para o templo. E como Israel não era uma nação industrial, o que Israel fazia? Era uma nação agropastoril. Ela precisou exportar peles de ovelhas, lã, e exportar carnes. Naquele tempo não havia frigoríficos, mas eles tinham outras maneiras de preparar, e exportar óleos das oliveiras e outros produtos que eles tinham, como hoje exportam, tâmaras, figos. E então eles se apossavam das terras dos pequenos, que ficavam cada dia mais difíceis de manter, e imposto era mandado para Roma. E sabe quem coletava o imposto? O templo. O dinheiro, o imposto passava pelo templo, que parte ia para Roma e parte ficava no templo. Aí havia grupos que questionavam isso. O templo não era para isso. Arrecadar para o invasor. E começaram a criticar a situação do templo na época, que estava virando casa de arrecadação de dinheiro para os romanos. E para a elite sacerdotal e para os ricos e a elite de Jerusalém. E o povo estava ficando sem terra. E Jesus pregou para esses 90%. Estão começando a ver a crise e o quadro, por quê? Ele estava desafiando os cidadãos, a elite. Ele estava questionando aquela riqueza e aquele relacionamento espúrio do templo com o invasor. Mas Jeremias tinha feito a mesma coisa. Isaías tinha feito. É que para poder sobreviver, eles faziam alianças políticas, como hoje certos partidos no poder fazem para sobreviver ao poder. Você está cansado de ver isso no noticiário. Jesus veio e pediu mais pureza de sentimentos com relação ao templo, à religião e ao povo. Deu no que deu. Então Jesus também é um fato político e é um fato religioso.
Jesus é um fato político e é um fato religioso. Eu falo sobre isso com um pouco mais de detalhes amanhã. Mas para você compor o rosto de Jesus, você vai ter que conhecer o Jesus histórico, que é um Jesus religioso, filho de Deus, que vem ensinar a rezar. Mas um Jesus social, que vem ensinar a gente a ser fraterno, a perdoar e a conviver. E um Jesus político, que vem ensinar a mudar, confrontar o reino dos céus com o reino de Herodes, ou de Pilatos, ou dos romanos. Quando entendermos isso, vai ficar mais fácil entender por que é que mataram Jesus. Eu volto a falar sobre isso. Fiquem com Deus.